Nós continuamos com imagens ao vivo direto do Rio de Janeiro. Acompanhamos então o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele que agora permanece ali acenando para os apoiadores que estão em Copacabana. Esse era o ápice do evento no Rio de Janeiro, depois do evento cívico no Forte de Copacabana, no posto 5, de fato. O trio elétrico já estava à espera do presidente e também das pessoas que compõem o seu gabinete junto com a assessoria de imprensa. Quando nós acompanhamos o discurso do presidente, ele vai elencando alguns pontos, inclusive que foram debatidos e explorados em Brasília. Ele fala da composição ministerial, dizendo que justamente conseguiu criar uma equipe técnica para conseguir corresponder à vontade das pessoas e aquilo que os eleitores esperavam dele. Automaticamente, ele vai dizendo sobre a corrupção, que durante todo o seu governo, nenhum episódio foi sequer localizado ou então analisado onde houve uma culpabilidade em relação ao que foi explorado. Há também o viés para a política internacional, diferentemente do que ele citou em Brasília. Ele cita a Rússia, dizendo que enquanto a comunidade internacional permanece aplicando as sanções, há um movimento de aproximação por parte do Brasil em relação às possibilidades, e aí ele cita a alimentação e a necessidade de um trabalho conjunto em relação aos dois países. Ele fala também dos próximos períodos, o que é possível esperar caso permaneça no governo depois do processo eleitoral. Estamos a 25 dias da eleição, dizendo que vai continuar dentro do propósito aquilo que foi avaliado por ele e também gerido pela própria equipe. O presidente vai citando pontos que, durante a nossa programação, principalmente desse primeiro semestre, foi muito debatido em relação a todos os veículos de comunicação. Inflação e também valor de gasolina. Ele cita a inflação, de fato, no movimento de queda, usa também o termo já aplicado também por Paulo Guedes, de uma retomada da economia. Paulo Guedes, obviamente, você deve se lembrar, é o ministro da Economia do presidente Jair Bolsonaro. Fala em relação à política envolvendo os preços, principalmente da gasolina. E você deve lembrar também dos projetos que foram analisados, que passaram pelo Congresso, tanto pela Câmara dos Deputados como o Senado, onde ICMS e também alguns outros impostos foram congelados, chegaram ali no patamar de 17% a 18%, e depois disso acompanhamos uma redução. É uma redução que está acontecendo dentro ali das distribuidoras e automaticamente vai chegando no consumidor final. E é de fato você que me acompanha e precisa abastecer ali seu carro. Mostramos inclusive aqui durante a nossa programação o que compunha esse movimento. Como era possível analisar o fator cambial, a situação também do petróleo, do mercado internacional, uma junção dentro dessa lógica matemática com as medidas que foram aplicadas, inclusive pelo governo, para que nós pudéssemos acompanhar a partir de então essa queda no valor. E ela vem sendo substancial. Passamos ali de uma queda de 25 centavos a 20 centavos, isso vai se convertendo para cada estado e também para os interiores do Brasil, para que as pessoas consigam, de fato, tirar um proveito desse momento depois de um semestre tão delicado. Ele chega a citar também o auxílio emergencial, chega no levantamento a quantidade de famílias que foram afetadas e dentro desse panorama todo, a importância que teve isso durante o período mais ali complicado da pandemia. Houve uma interrupção durante um certo momento, depois o auxílio há uma troca de nome, há também um ato de turbinar esse valor. Hoje, automaticamente, quem se beneficia do Auxílio Brasil está numa casa de aproximadamente R$600 e, como já disse o próprio presidente da República em campanha, há a possibilidade de que isso seja prorrogado, que não termine no final desse ano, mas o valor renovado e, a partir de então, as famílias continuem dentro desse padrão. Há também um outro pacote de medidas dentro desse rol que nós mostramos e também citado pelo presidente. Essa semana, os caminhoneiros receberam para ser mais exato, a partir do meio da semana passada, os caminhoneiros, aqueles que fizeram o cadastro, conseguiram chegar no montante de receber os dois valores, aproximadamente R$2.000, isso em uma tacada só. Pelo menos quem compõe esse quadro, que é específico e precisa desse auxílio. E esse valor, ele vai diretamente para essa classe trabalhadora. Nós sabemos que aqui no Brasil, diferente de um cenário internacional, a nossa economia, ela corre, ela transpassa as nossas rodovias. E por isso que esse público, ele precisa, de fato, desse recebimento para que, de alguma forma, consiga se restabelecer. As reclamações, elas vieram e logo na sequência percebemos esse movimento governamental e, através das medidas aplicadas e com a ajuda tanto da Câmara dos Deputados como também do Senado, para que eles conseguissem converger e chegaram.
de fato, num valor no específico e que isso fosse, então, debitado na conta dessas pessoas e desses grupos que ainda permanecem numa situação que é mais crítica, mas de fato conseguem perceber uma mudança econômica. E quando a gente fala dessa mudança econômica, a gente lembra dos dados que foram divulgados em relação ao PIB, onde havia um crescimento, pelo menos uma lógica apontada pelo mercado, uma análise mercadológica, que chegaremos a 0,9%. Esse movimento veio maior, surpreendeu, inclusive, os segmentos que compõem esse processo todo, como é o caso da indústria. E quando a gente olha para a indústria, é preciso colocar um holofote importante ali, porque nós temos algo muito substancial. Quando a gente fala de um emprego dentro do setor industrial, nós estamos falando dentro de um emprego que ele exige uma qualificação. Automaticamente, quando se olha para a cadeia, quando se exige uma qualificação dentro de uma categoria, nós temos uma sociedade dentro de um movimento que é benéfico, porque há de fato uma melhora substancial. A gente viu também e acabou explorando aqui durante a nossa programação o que aconteceu no setor de habitação em relação à construção civil. Em 2014 e 2015, nós vimos esse setor sofrendo muito e de maneira significativa, onde companhias fecharam, houve um aumento significativo, esse nicho que houve um boom mercadológico acabou também sofrendo muito quando a gente olha para o campo da habitação. E agora há uma mudança aí quase que orgânica em relação aos números, porque eles começaram a apresentar uma melhora e que isso dá uma aliviada, dá um respiro, cria uma base, cria uma sustentação. Há a possibilidade que esses números, quando nós analisamos aí no período de um ano, que esse crescimento ele possa ser reprojetado. Porque quando nós voltamos para o primeiro semestre e também quais eram os panoramas que nós passávamos até num curto espaço de tempo, vamos pegar de 2 a 3 meses, era uma escalada de preços. E isso vai dentro de uma composição de um componente bélico que acontece na Europa, envolvendo a guerra na Ucrânia, e também como isso vai reverberando não só no mercado europeu, mas também todos que permanecem ligados nessa cadeia. Vimos também o movimento pós-pandemia em relação ao desemprego. Esses números eles foram caindo ao longo do tempo. As pessoas foram voltando para o mercado de trabalho e, como o presidente citou, esse movimento ele permanece acontecendo com mais frequência. E por isso esse número ele vem diminuindo a cada levantamento que é feito. Enfim, ele faz um geral do que pode ser feito, o que é esperado, o que foi realizado desse ano, critica a política do Fica em Casa, ele tem dito isso muito durante as entrevistas que foram realizadas, entre os debates que já aconteceram, sobre